Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 1.1, exercício número 22. Vamos ao enunciado. Nos problemas 21 a 24, verifique que a família de funções indicada é uma solução da equação diferencial dada. Admita o intervalo de definição I apropriado para cada solução. Temos x ao cubo de 3y dx3 mais 2x² de 2y dx2 menos x dy dx mais y igual a 12x². E temos a função y igual a c1, x elevado a menos 1 mais c2 vezes x mais c3 vezes x ln de x mais 4x². Então, temos aqui a equação diferencial e aqui a função. Para verificar que essa função é solução dessa equação, precisamos das derivadas de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Com as derivadas aí de primeira, segunda e terceira ordem, a gente substitui na equação diferencial e verifica se o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Então, vamos começar com as derivadas. Então, aqui temos a função. Vamos fazer a primeira derivada, dy dx, que vai ser igual. Para derivar esse primeiro termo aqui, tomba o menos 1, então fica menos c1, que multiplica x, aqui subtrai 1 do expoente, menos 2. Aqui a derivada de c2x fica c2, a derivada de x é 1. Aí mais, aqui para derivar temos uma multiplicação, então c3 é constante, copia. Regra do produto aqui, deriva a primeira função que é o x, 1. Copia a segunda, que é o ln de x. Aí mais, copia a primeira, que é o x, deriva a segunda, que é o ln de x, 1 sobre x. Isso daí, mais, aqui o 4 mantém, derivada de x² é 2x, multiplica o 4, então fica 8x. Simplificando para facilitar a próxima derivada, temos dy dx igual a menos c1 x elevado a menos 2, aí, mais c2, aqui esse x simplifica com esse, temos mais c3, que multiplica ln de x, mais 1, mais 8x. Bom, agora que temos aí a primeira derivada, vamos fazer a segunda derivada de y em relação a x, que vai ser igual. Derivando esse termo, tomba o menos 2, aqui menos com menos fica mais, então fica 2 vezes c1, subtrai 1 do expoente, x elevado a menos 3. Derivada de c2, uma constante sozinha, 0. Aí aqui, mais c3, copia a constante, derivada do ln de x, 1 sobre x. Aí mais a derivada de 1, que é 0. Então, permanece só 1 sobre x. E aqui a derivada de mais 8x fica mais 8. Dessa forma que está aí mesmo, não precisa simplificar, dá para a gente derivar, tá? Ou, na verdade, podemos reescrever esse termo aqui, né? Para facilitar depois também aí na substituição lá. Então, podemos escrever 2c1 x a menos 3. Aí aqui fica mais c3, esse x elevado à primeira sobe como x a menos 1, mais o 8. Agora vamos para a terceira derivada, d3y dx3. Isso é igual, derivada desse termo, tomba o menos 3 vezes 2, menos 6. 6c1, subtrai 1 do expoente, era menos 3, fica menos 4. Aqui tomba o menos, então fica menos que multiplica C3, subtrai 1 do expoente, x a menos 2. E a derivada aqui de 8 é 0. Então, agora que temos aí as três derivadas, vamos substituir aqui na equação diferencial. Então, a gente vai ficar com x ao cubo, que multiplica a terceira derivada. A terceira derivada é todo esse termo, então vai ser menos 6 vezes c1, x elevado a menos 4, menos c3 vezes x elevado
a menos 2. Aí temos mais 2x² mais 2x ao quadrado, que multiplica a segunda derivada. A segunda derivada é dada por 2c1, x elevado a menos 3, mais c3, x elevado a menos 1, mais 8. Aí temos menos x, que multiplica a primeira derivada. A primeira derivada é essa daqui, ou seja, menos c1, x elevado a menos 2, aí mais c2, mais c3, que multiplica ln de x mais 1, mais 8x. Fecha. Aí temos mais a função y é dessa forma que está aqui, ou seja, c1, x elevado a menos 1, mais c2 vezes x, mais c3, x, ln de x, mais 4x ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 12x². Então agora eu tenho que simplificar esse lado aqui para verificar se dá igual ao outro. Se der, significa que essa função aqui é a solução da equação diferencial. Para facilitar aí os termos, eu posso colocar as constantes em evidência. Vou começar com C1, tá? Então, colocando C1 em evidência. Quais termos eu tenho de C1? Aí eu vou ter aqui, de C1 eu tenho esse x ao cubo, multiplica com esse x a menos 4 aqui, fica x a menos 1, que multiplica com menos 6. Então, fica menos 6 vezes x elevado a menos 1. Onde eu tenho mais C1? Eu tenho mais C1 aqui. Então, x aqui 2 vezes 2, 4. 4C1. x² vezes x a menos 3, somos expoente da x a menos 1. Então, fica mais 4x a menos 1. Depois eu tenho C1 aqui nesse termo. Aí, menos com menos daqui vira mais. Tá? Aqui, x vezes x a menos 2, somos expoente da menos 1. Então, aqui fica mais, aí, 1x a menos 1. Tá? E o outro termo que a gente tem de C1 é aqui, C1 vezes x a menos 1, ou seja, mais 1x a menos 1. Aí, mais, agora vamos colocar o C2, constante 2, em evidência. Nesse primeiro termo aqui não tem C2, só C1 e C3. Nesse segundo termo também não tem C2, C1 e C3. Aí, nesse termo aqui, a gente tem o C2 aqui, tá? Que está multiplicado por esse x. Então, vai ficar menos x, né? Tem que ter outro sinal ali também. Então, menos x. Aí, depois, o outro termo que a gente tem de C2, esse aqui, ó, C2 vezes x, ou seja, mais x, porque eu coloquei o C2 em evidência. Aí, mais, colocando o C3 agora em evidência. A gente tem o C3 aqui, né? Então, vai ser menos aqui o C3, que vai multiplicar x ao cubo vezes x a menos 2. Somos expoente 3 com menos 2, dá mais 1. Então, fica menos, aí, 1x. Aí, nesse termo aqui, a gente tem esse termo de C3. É 2x² que multiplica aquele termo. x² com x a menos 1 dá x, vezes o 2, mais 2x. Aí, vamos ter aqui esse termo de C3, né? Esse x aqui multiplica lá dentro, multiplica esse aqui está a primeira potência, vezes o ln de x, então fica menos x ln de x. Esse menos x multiplica o mais 1, que está ali dentro, então fica menos x. E temos o termo do C3 aqui, que é x ln de x, mais x ln de x. Tá? Essas são as constantes. Agora vamos colocar aqui os termos que não acompanham as constantes. Tá? Aqui, esses dois termos já foi, sobrou aqui o 8. O 8 que vai multiplicar ali fora pelo 2x², ou seja, mais 16x ao quadrado. Esse termo já foi, sobrou aqui o 8x, que multiplicado por esse menos x, fica menos 8x ao quadrado. E mais esse termo aqui que está sozinho, mais 4x², tudo isso aí vai ter que ser igual ao do outro lado, a 12x². Né? Então aqui a gente pode verificar, ó, menos 6
Aí mais 4 fica menos 2, com mais 1, menos 1, com mais 1, todo esse termo aqui, juntando, é 0. Então, esse termo vai embora. Menos x com mais x, 0. Então, esse termo também vai embora. Aí temos aqui, menos x com menos x, dá menos 2x. Esses dois termos simplificam com esse. E menos x ln de x, com mais x ln de x, também simplifica. Então, todo esse termo aqui, 0. Então, esse também vai embora. Aqui nesse termo, a gente tem 16 com mais 4, 20, com menos 8, 12. Então, a gente chega na condição de 12x² é igual ao 12x². Como deu igual dos dois lados, portanto, é solução. Tá? Essa função y igual a toda essa função aqui é a solução dessa equação diferencial. E aí ele pede para admita um intervalo i apropriado para a solução. Essa é a solução. Para admitir um intervalo i, tá? Eu tenho que verificar se existe alguma restrição aqui na minha função. Nesse primeiro termo, qual restrição eu tenho? X elevado a menos 1 é 1 sobre x. E 1 sobre x, né, o x não pode ser 0. Então, eu tenho restrições. Quais restrições eu tenho? Nesse primeiro termo aqui, o x tem que ser diferente de 0. Tá? Então, para esse termo, x diferente de 0. Nesse termo, x pode ser qualquer valor. Nesse termo aqui, a gente tem x ln de x. Aqui na função ln, o x tem que ser maior que 0. Então, eu tenho a condição que x maior que 0 para esse termo. E aqui pode ser todos os reais. Então, com essas duas condições, né, tem que ser diferente de 0, tem que ser maior que 0, a gente chega aí num intervalo i que o x está entre 0 e mais infinito. Tá? Esse é um intervalo apropriado aí para a solução. Tá? Não posso ter valores negativos e nem posso ter o 0. Fora isso, eu posso ter qualquer valor de x real positivo. Bom, espero que tenham gostado aí da solução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!